Olá! Hoje nós vamos falar a respeito deste livro, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele é excelente, um excelente livro, né? Mas só que a gente vai falar hoje sobre o capítulo 10, que aborda o assunto das críticas e como recebemos. Assim, caiu como uma luva. Ninguém gosta de ser criticado e temos guardadas em nossa mente praticamente todas as críticas que recebemos durante nossa vida. As críticas que nos causaram de alguma forma uma mágoa. Pois é, elas estão guardadinhas. A maioria das pessoas odeia críticas e as vê como um terrível inimigo. Fazem possível e impossível para evitá-las. Protegem-se contra elas, fogem delas e atacam quem as faz. Mas essas reações podem ser mais destrutivas do que as próprias críticas. Pois é. Segundo Salomão, em vez de reagirmos a ela como se fosse uma inimiga, devemos tratá-la como um amor secreto. A repreensão franca vale mais do que um amor secreto. Pois é, mas o que será que Salomão quer dizer com isso, gente? Quando alguém te criticar, aceite em vez de reagir. É isso? Pois é, analise a crítica, vê se consegue tirar algo de bom, principalmente no trabalho, porque essa crítica pode te fazer melhorar, pode fazer você ganhar mais. É bom sempre ficar de olho. A maioria de nós provavelmente reage à crítica de uma ou mais formas erradas. Como, por exemplo, você instantaneamente se defende, parte para a ofensiva e ataca quem te criticou, joga a culpa na outra pessoa, aponta os erros dela, inventa desculpa ou se afasta física ou emocionalmente da pessoa que o critica. Se alguma dessas atitudes descreve sua reação habitual à crítica, não se sinta mal. São reações naturais, porém são formas erradas de lidar com o problema. E ignorar esse fato pode fazer e trazer graves consequências, tais como solidão, infelicidade, insatisfação e coisas piores. Salomão fala que aquele que recusa ser orientado odeia a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo. Salomão nos diz que quem não consegue aceitá-las causa sérios danos a si próprio. E os que aceitam conseguem viver melhor. Ele fala que se rejeitar os conselhos e críticas, as coisas sairão do seu jeito, mas é justamente isso que o levará para a ruína, pois é necessário ouvir, analisar para não se arruinar. Às vezes a gente não está vendo o erro que a gente está fazendo. Já a pessoa que acolhe a repreensão, a crítica construtiva, permanecerá num caminho de vida mais plena e produtiva, enquanto aquela que recusa as repreendas se afastará desse caminho. Porque embora às vezes a crítica é pequenininha, lá na frente vai ser muito grande. Entendeu? No decorrer de uma vida, de toda uma carreira, as consequências podem ser desastrosas. Então, não fique inflexível, porque o homem que permanece inflexível após de várias repreendas será destruído súbita e irreversivelmente. Entendeu? Já vi muita gente se dar mal por conta disso. Não escuta uma crítica, acha que a gente está falando abobrinha, quer sacanear ele, mas acaba se prejudicando, principalmente no trabalho. Aquele que recusa a orientação sofrerá pobreza e vergonha, porém aquele que dá ouvidos à repreensão será honrado. Quer dizer, quando a gente critica no trabalho, ou então o coach fala alguma coisa que às vezes vai doer, o que acontece? Não leve, não fique com aquele martírio, e sim avalie, entendeu? Vê se é realmente o que pode. Às vezes a pessoa está falando para você não ser prejudicado mais adiante. E depois você pode fracassar e ainda passar vergonha, porque a pessoa vai falar assim, pois é, eu te falei. Salomão resume consequências de não dar ouvido às críticas a uma única palavra: estupidez.
Sempre que tampei os ouvidos e ignorei as críticas alheias, o resultado foi desastroso. Então, reagir às críticas podem gerar consequências negativas que mudam o rumo de nossas vidas, mas responder corretamente a elas podem trazer grandes benefícios. A pessoa que ouve e responde a críticas adquire conhecimentos e benefícios que pertencerão pelo resto da vida. Ela mantém o caminho de uma vida melhor. Dar ouvidos às repreensões nos trará sabedoria e o valor do conhecimento é muito grande, gente. Com conhecimento, você vai muito longe. Como diz o princípio, até do Salomão, vê a crítica como melhor que um primeiro amor, Ele diz que um conselho sincero traz alegria ao coração do que um bálsamo. Então, às vezes, a gente não dá um ouvido legal para a crítica e ainda passa por situações ruins. Imagina, se uma pessoa vivida, com grande conhecimento, te dá uma crítica, poxa, isso é um prêmio, isso é valiosíssimo. Mas você precisa ver essa crítica com bons olhos, para poder melhorar a situação. Por quê? Senão não tem jeito. Imagina um cuteleiro. Afiar uma faca é algo de um processo forte, extenuante, em que tanto aquele que está afiando quanto a coisa a ser afiada suportam temperaturas altíssimas, mas no final, a sua faca corta. Então, melhores amigos e familiares também são os seus melhores críticos. No decorrer da vida, eles me afiaram. Nunca é um processo fácil, mas no final tudo dá certo e sempre compensa as faíscas. Salomão diz: leais são os ferimentos causados por um amigo. Em outras palavras, é melhor receber uma crítica de qualidade de um amigo, de um familiar, do que um tapinha nas costas de alguém que nem se importa realmente com você. Quando respondemos bem às críticas de um amigo, elas nos fazem evoluir, deixando-nos mais preparados para lidar com qualquer contratempo que a vida possa nos oferecer. Se quisermos que qualquer crítica deixe de ser um inimigo temido para se transformar num importante aliado, precisamos seguir 3 passos. Em primeiro lugar, saber de onde que a crítica vem, Não adianta ser uma crítica de quem não sabe nada. Depois, determinar com exatidão a crítica. Analise a crítica, exagerada ou não, porque ela pode deixar de ser tão dolorosa. Quando você escolhe não reagir instantaneamente à crítica, e sim pensar a respeito dela, você tem tempo de analisar, refletir sobre a sua fonte, sua exatidão e em seguida determinar o que você vai fazer, se você aceita ou não. Críticas geralmente nos pegam desprevenidos e assustam, porém não precisamos fugir daqueles que nos criticam ou atacá-los, A palavra talvez inclua exageros, superlativos e generalizações, que pode vir de uma pessoa que queira nos ferir deliberadamente. No entanto, talvez contenham verdadezinhas que podemos usar para o nosso crescimento. Se o intuito de quem nos criticou foi simplesmente magoar, talvez seja melhor recompensar com outra coisa, ou então sair fora do relacionamento, do convívio. Porém, na maioria das vezes, o objetivo de quem nos critica é apenas nos corrigir, proteger a gente ou contribuir para o nosso crescimento. Entender isso suaviza o impacto, gente, de receber, porque a gente passa a receber a crítica de outra forma. O fato seja, qual for a intenção de quem nos critica, quando damos o próximo e último passo desse processo, a crítica perde o poder de nos magoar e é capaz de nos ajudar, porque a gente passa a pensar melhor sobre ela. Então, em cada balde de crítica que é jogado em nós, existe um pouquinho de ouro nelas. Pare para pensar e fica a dica.